Nós fomos criados por Deus e não há nenhuma evidência científica de que nós sejamos produtos do acaso. Não há nenhuma possibilidade da ordem ser fruto de algo que não seja inteligente. Não existe possibilidade lógica, racional, inteligente de dizer que esta banqueta aqui foi fruto de uma explosão. Para que você possa dizer isto, você tem que negar a ordem como algo inteligente. Nós somos tão complexos que é impossível dizer que o homem é fruto de uma evolução de uma ameba e que esta ameba é fruto de um caldo gerado neste mundo. Eu não estou combatendo nada, só apenas dizendo que é impossível do ponto de vista lógico. Francis Collins, o pai do projeto Genoma, estudando na Universidade de Harvard como químico, ele era ateu. Ele negava a existência divina. É um gênio do conhecimento que acabou sendo médico. Como médico, ele recebia algumas perguntas na cabeceira de pessoas que estavam em processo de fim de vida. Doutor, e o que tem do outro lado da morte? A química não ensina, a biologia não ensina, e ele começou a se perturbar. Mas ele foi convidado pelo governo americano para ser o chefe de um grupo que iria estudar a questão das células. Isto é por volta dos anos 80. Eu não sei se alguns de vocês já eram nascidos, outros não, mas no ano de 1982, numa gruta debaixo do Calvário, o Calvário é um pedaço de pedra que foi rejeitado pelos construtores do templo de Jerusalém, um templo que Deus nunca pediu, mas que Davi se comprometeu a construir. Mas Deus disse, nem isso você vai construir, porque suas mãos estão cheias de sangue. E o filho dele, Salomão, resolveu construir um templo feito de pedras, que nós falamos da outra vez, que aquele templo, Jesus disse que não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E ele não tinha a técnica, então ele convidou um homem chamado Hirão, filho da viúva, e este homem, Hirão, é de Tiro, da cidade de Tiro, e Tiro, na Bíblia, é a cultura de Satanás. E ele construiu um templo, e para construir o templo em cima da rocha do Moriá, que é o monte onde Abraão ofereceu Isaque, é o monte onde
Davi teve uma revelação por causa de um problema que Davi teve quando ele viu que ele tinha um grande exército e ele queria contar com o exército e não com o Senhor. Ele mandou contar o exército e descobriu que ele tinha 1.550.000 soldados. Nem o exército da China hoje tem essa quantidade de soldados. E isto encheu o coração de Davi, e Deus mandou que ele escolhesse 3, não vou entrar nos pormenores, que não comam muito tempo, 3 coisas que ele podia escolher. E ele escolheu cair na mão de Deus, porque se ele caísse na mão dos homens, ele iria entrar numa desgraça. Os homens não têm misericórdia, não têm piedade. Ele preferia cair na mão de Deus. E Deus então mandou uma praga sobre o povo. E morreu num só dia 70.000 pessoas. E Davi entrou em pânico. E ele viu o anjo do Senhor em cima do Moriá. E ele corre para lá para fazer um sacrifício. E toda aquela história, aquele monte ele selecionou como sendo o monte da construção de um lugar para a casa de Deus. Deus não precisa de casa, porque a casa de Deus é gente. Mas Davi resolveu fazer isto. Deus permite muitas coisas que não é da vontade dele, mas ele permite, por causa do caráter de Deus que é bom. E Salomão constrói com a direção de Hirão um templo, e eles cortaram o monte Moriá num ponto para que os inimigos não entrassem pelo fundo, e o pedaço que ficou rejeitado é um montículo que ficou para lá, chamado mais tarde de Calvário, fora da cidade. Para construir aquele templo, eles tiveram que cortar a pedra de mármore. Esse monte é todo feito de mármore branco. Toda a cidade de Jerusalém é construída com pedras brancas de mármore. E esse mármore foi tirado do monte. E eles construíram, e para tirar aquelas pedras que eu já falei aqui, que eram de 6.000, 7.000 quilos, de 6 a 7 toneladas, essas pedras foram cortadas com uma técnica especial que até hoje não se sabe qual foi a metodologia usada por eles para cortar as pedras. De tal forma que elas foram todas enumeradas e colocadas umas sobre as outras e não passava uma folha de papel. E estou falando isso de 1000 anos antes de Cristo. Eram 157.000 homens trabalhando nessa construção. Mas é uma construção de um templo que não estava nos projetos de Deus. E eles fizeram alguns túneis para buscar essas pedras embaixo da rocha. E um desses túneis foi chegar até debaixo do Calvário. Isto é 1000 anos antes de Cristo. No ano 621, antes de Cristo, o rei Josias fez uma festa da Páscoa, depois de reconduzir o livro que tinha sumido, o livro da lei, da Torá. Ele reconduziu, e foi a última vez que se falou na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma peça que representava a pessoa de Deus na sua trindade e que representava a obra do sacrifício de Jesus Cristo. No dia que vocês tiverem tempo de ler a Bíblia com cuidado, vocês vão descobrir coisas extraordinárias. O livro de Êxodo, por exemplo, conta como Deus tirou um povo e como ele mostrou como é que esse povo devia andar. E ele mandou construir um tabernáculo
que é a figura da cruz. Todo o tabernáculo, ele representa a obra da cruz. E ele era feito com 7 móveis. Tinha na entrada, no átrio exterior, porque são 3 partes, assim como nós temos 3 partes, o corpo, a alma e o espírito. Havia 3 partes dentro deste tabernáculo. E no átrio havia um altar de bronze e uma bacia de bronze, que estavam ligadas ao sacrifício e à purificação. Depois havia o santo, que é a nossa alma, onde havia 3 móveis, e estes móveis era o altar de ouro, a mesa da propiciação e o candelabro. E tudo isto valeria a pena que a gente estudasse, porque são revelações maravilhosas do que Deus tem para a nossa alma. É porque na nossa alma que há uma grande guerra. E lá no Santíssimo, que é o lugar da intimidade, havia um móvel feito de 2 peças. Era uma caixa de acácia e de ouro. Acácia é uma madeira de espinhos, e uma madeira muito resistente, coberta de ouro por dentro e por fora, representando a figura da pessoa de Jesus Cristo, que era homem e Deus. Ouro na Bíblia representa a divindade, e madeira a humanidade. E Jesus era Deus, homem. E a tampa da arca era o chamado propiciatório, onde faz a propiciação ou a libertação do pecado. Era uma tampa, toda ela de ouro maciço, sem emenda, onde havia um peso de 1 talento, com 2 anjos chamados de querubins, que significa fogo, calor. Por isso nós estamos falando de esfriamento. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos. Havia aqueles 2 querubins em cima, que se representavam o Pai e o Espírito Santo, olhando para o sangue, que era passado ali por meio do sumo sacerdote, que era a obra do Filho, a libertação da culpa, da vergonha e do medo que nos aprisionam. Neste local se prestava o culto uma vez por ano, chamado de Yom Kippur, o dia da purificação, onde os pecados da raça, do povo judeu, era purificado num ato de sacrifício. Esta arca sumiu entre o ano 621 antes de Cristo e o ano 586, quando a cidade foi devastada. Ela sumiu, e vocês já assistiram muitos filmes em busca da arca perdida. Indiana Jones fez de tudo para achar essa arca. Essa arca escafedeu-se da história, mas ela aparece no livro do Apocalipse lá no céu. No livro de Apocalipse ela está lá. Então ela não era um móvel provisório, ela é um móvel que representa uma obra eterna de Deus. E por algum acaso, que não tem acasos na Bíblia, esta arca não se perdeu, ela foi guardada. Entre o ano 621 e o ano 586, a família do sumo sacerdote Ilquias, juntamente com os reis de Israel, a guardaram
num lugar secreto, que foi mantido por Deus em 7 chaves até o ano de 1982. Por que eu quero contar isso aqui hoje para vocês? Nós precisamos entender algumas coisas. Ela ficou guardada num lugar secreto. Ela foi procurada na Etiópia, ela foi procurada no Sinai e ela foi procurada debaixo do templo. Vocês têm todas as ordens, desde os cavaleiros templários, ao priorado de Sião, aos maçons, a todo um grupo de gente atrás da tal arca. Onde é que essa arca se meteu? Porque ela sumiu. E Israel foi disperso. Lembra-se que nós falamos aqui que no ano 70, vocês lembram? Eu falei isso aqui, no ano 70 de nossa era, um general chamado Tito, filho, é preciso conhecer a história também. Uma das coisas que o comunismo fez na história da humanidade foi tirar a memória histórica das pessoas. A gente não sabe história. Vocês hoje estudam nos colégios e não sabem nem história nem geografia. E isso faz parte desse modelo de emburrecer gente. E o negócio está sério. Eu estava lendo, eu recebi agora de manhã, America the End. Agora de manhã. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, as forças que estão caminhando para a guerra final. E nós aqui sendo iludidos por Davi Rockefeller e toda essa turma que vem de cima, na ignorância, pensando que estamos bem. Carnaval, Copa do Mundo, futebol, cerveja, a burrice do homem, diga mais, praia, pegar a garota, vamos para o motel, e o negócio está pegando fogo. E nós aí, desfilando de bestinhas. Fala aí alto que eu sou surdo. Face, todo mundo de Face, todo mundo de Orkut. Orkut não existe mais. Todo mundo de WhatsApp. Todo mundo. E nada de. O menino me disse assim, Glênio, você não sabe o que foi o seu abraço para mim sexta-feira, sábado. Está aqui. Você não sabe o que foi o seu abraço. Porque nós estamos vivendo na superficialidade. Nós estamos vivendo de WhatsApp. Como é que diz? WhatsApp fazer o que está perto ficar longe, e o que está longe ficar perto. Fala alto, Anésia, eu piorei dessa semana. Mas menino, hoje 2 anos eu vi uma de 10 meses. E aí, nós estamos aí com uma cultura fazendo a cabeça, nós estamos dormindo, em no ano 70, o que aconteceu? O general Tito foi
chegou lá em Israel, chegou lá em Jerusalém, a cidade inexpugnável, reconstruída, lindíssima, o templo era maravilhoso, e ele entrou com a sua cavalaria, com as suas bigas, com um mundo de soldados, matou 1 milhão de judeus, espalhou o resto, derrubou as pedras, acabou com tudo, não ficou pedra sobre pedra, mas Deus, Israel, de a menina dos seus olhos. Deus ama esse povo. Quando Deus escolhe um povo, ou escolhe uma pessoa, essa pessoa não sai da mão dele nem que a vaca tussa. E Deus foi preparando um dia. E se você lê profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, profeta Oséias, você vai descobrir que Deus disse: vocês vão voltar para a terra de vocês, e vai ter um dia em que vocês vão voltar. E no dia 1948, 13 de abril ou 13 de maio? 13 de abril. Hein? 14 de maio de 1948, Estado de Israel. E estava lá o Aranha, era o presidente da UNE, foi feito um cambalacho, puseram o Aranha da noite para o dia para ele assumir, para poder ter o voto. Israel foi montado, voltou. A partir daí, a figueira que floresce começa a botar os seus frutos. E começam a acontecer fenômenos e coisas que são interessantes. Depois da última lua vermelha de 1493 e 94, quando o povo de Israel foi expulso da Espanha, sempre quando a lua vermelha, no dia da Páscoa e no Sucote, porque elas são semelhantes nesse tempo que é abril e outubro, quando elas acontecem, e acontecem em 2 anos seguidos. Elas aconteceram em 586 a.C., depois em 1493 e depois em 1948 e 49. Israel estava no estado. Israel estando no estado, começa o processo. Em 67, lua vermelha. Em 68, lua vermelha. Israel ganha a batalha dos 6 dias. Jerusalém volta para a mão dos judeus. E os judeus mandam fazer uma investigação nos arredores, nos sítios arqueológicos de Israel. Um arqueólogo foi designado pelo governo israelita quando Golda Meir era a primeira-ministra. Ainda quando ele foi designado, era quando Moshe Dayan era o ministro da guerra. Esse cara foi e descobriu, em 1968, um lugar debaixo do Calvário. O que aconteceu no Calvário? O que foi que aconteceu no Calvário? A crucificação de Jesus. Jesus tinha que ser crucificado onde? Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tinha que ser crucificado, ele tinha que ser morto. Onde é que ele foi morto? Fora da cidade. Ele foi crucificado fora da cidade, não porque a cidade fosse tão santa, é porque a cidade era tão pecadora que o Cordeiro tinha que ser sacrificado do lado de fora. O seu sangue que era puro. E o sangue dele caiu, gota por gota, do seu corpo durante 6 horas. Agora, Jesus não era filho de Adão.
Ele era da descendência da mulher. Porém, inimizade entre ti, cobra, serpente, Satanás, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Qual é o único descendente da mulher na face da terra? Só Jesus Cristo. Você não é filho da mãe, você é filho do pai. O único filho da mãe que já existiu no mundo foi Jesus. Ele não tinha o espermatozoide do homem. O esperma dele era o de Deus. E ele foi para a cruz como um homem enfermo pela carne no pecado, mas sem o pecado da carne. E ele derramou o seu sangue. E ao derramar o seu sangue, este sangue não tinha coagulação. Por que não tinha coagulação? Porque ele não tinha o princípio da morte dentro dele. Ele morreu por causa dos meus e dos seus pecados. Ele não tinha pecado, mas Deus, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele levou sobre si os nossos pecados, e o sangue dele foi derramado todinho para a terra, caiu no pé da cruz. E na hora que ele disse assim: tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, houve um terremoto. E a Bíblia põe os detalhes para a gente entender. E as rochas se racharam, se partiram. E quando a rocha se partiu, o sangue dele desceu até embaixo, onde estava a arca da aliança colocada. E o sangue dele caiu na tampa do propiciatório. E ele foi achado em 1982. E por que você e eu não sabemos deste fato? Da mesma maneira que quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eles pagaram caro para os soldados dizerem que o corpo dele foi roubado, que não houve ressurreição. São os mesmos administradores do mundo. Porque a cruz do meio. Do meio. E o sangue dele cai sobre a tampa do propiciatório. Para quê? Porque precisava se cumprir a profecia do profeta Daniel, no capítulo 9, você vai abrir sua Bíblia agora, no capítulo 9, nós vamos começar com o verso 24. Vamos começar no... Eu vou só ler... O livro deve ser lido todo, a Bíblia deve ser lida e comida. Em vez de vocês ficarem vendo novela, que é coisa para você ficar preso com coisa nada, você precisa dizer assim: Espírito Santo, vem me revelar Jesus na palavra. Eu não quero ser religioso, eu quero ser liberto. Eu quero ser uma pessoa liberta do mundo. Para mim, o apóstolo Paulo tem dito uma coisa que está fazendo muito sentido agora. Ele disse assim: eu não me glorio em nada nesse mundo, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim.
verso 24. Isso é o anjo falando para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Teu povo é o povo judeu. Daniel estava na Babilônia, no mesmo lugar onde nós estamos hoje. Nós hoje vivemos na Babilônia. Babilônia é o sistema 666. Que sistema é esse? É o sistema que está no código de barra. Se você não sabe logaritmo 6, você é analfabeto de Babilônia e está sendo comido por isto. Barra 6, 666. Você prefere ter um Lacoste do que Cristo sustentando suas costas. Isso aqui dá status. Jesus não dá status, mas dá amor, dá aceitação e dá cura de nossa pretensão de ser o que não somos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Para fazer cessar o quê? A transgressão. Número 1. Para dar fim ao pecado. 70 semanas. Para dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade. Para expiar a iniquidade. 3. Para trazer justiça eterna, para selar a visão. 5. Para ungir, para a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É a arca. Se você for ler outras vezes, o Santo dos Santos não é o lugar onde a arca está. É a arca que faz o Santo dos Santos ser santo. É a arca. Para ungir a arca. E ungir a arca com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Essa profecia precisava acontecer. E ele disse: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido é o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. 7 semanas, 49 anos. Mais 62 semanas, 334 anos. Quando o rei Atarxerxes deu uma festa para 67 mil pessoas durante 7 dias. Esse é o maior banquete que já houve na face da terra até hoje. É impressionante você ler o banquete para 67 mil pessoas sem geladeira durante 7 dias. Matando boi, veado, boi, pavão não é fazão, animais variados, pombas, pacatatucutia não. Era uma festa, 7 dias. Ele ordenou, o rei Atarxerxes, aliás, foi uma ordem para a reconstrução do templo, 49 anos, e depois o tempo da vinda do Messias. Caiu exatamente no dia 14 de Nisan,
de 31. Que foi o dia da crucificação, de Jesus ser crucificado. E o sangue dele caiu sobre ela. Mas ficou faltando uma semana. É a 70ª semana. Porque o cronômetro de Deus, ele é assim. Judeu e gentio. Ele fala pá. Tic-tac, 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 tic-tac. Nesse dia, ele fechou o cronômetro para o judeu. E abriu o cronômetro para os gentios. Até que se complete a plenitude dos gentios. E no dia que completar a plenitude dos gentios, Deus faz assim, trac, e abre a 70ª semana para o povo de Israel. Depois vocês vão ler o profeta Joel, para poder entender isso. Que o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto... São 4 gafanhotos que estão comendo a vida das pessoas. E são 4 eras que Deus tem na história do povo de Deus. Cada tempo são 490 anos. 490 anos, 490 anos, 490 anos. Para o povo judeu. O que você está querendo dizer com isso? É que nos últimos dias, e os últimos dias começaram no Pentecostes. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Nos últimos dias haveria o esfriamento. Começar a esfriar. Nós não entramos, não é numa era glacial propriamente. Nós entramos, foi na mornidão. Nós entramos para a Laodiceia. Esfriou, mas não para ser gelo. Esfriou para ser morno. Hein? A vômito. Candidato a vômito. Nós entramos para o esfriamento, mas não é para gelo. Antes fosse gelado, ou fosse quente, mas porque és morno, eu vou vomitar da minha boca vocês. E eu queria dizer para vocês aqui, o meu tempo já se foi. Eu queria dizer para vocês aqui que o capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala dessa cultura que nós estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, ele fala dessa cultura em que nós estamos vivendo hoje. Sabe, porém, isto. O quê? Que nos últimos dias começa no Pentecostes e vem até a plenitude dos gentios. O que vai acontecer nos últimos dias? Serão tempos trabalhosos, dificultosos, agressivos, serão tempos muito difíceis. Por quê? Primeira coisa, os homens serão egoístas. A minha Bíblia tem um dispositivo, né? Eu tenho um dispositivo eletrônico aqui que ela traz um dicionário. Esse dicionário é um dicionário Strong. Eu apertei na palavra egoísta e ele bota aqui filautos. Filautos vem de filo, amigo, e autos, de si mesmo. Amantes de si mesmo.
pensa em você amar você mesmo. Você tem que viver no espelho a vida toda. Sabe como é que se chama isso? Narcisismo. É a cultura do mundo moderno. Vocês já viram Ronaldo, não Dinho, o Ronaldo português, Cristiano Ronaldo jogar? Já viram? Já viram como é que ele joga? Nunca prestaram atenção como é que ele joga? Ele joga olhando pro telão. Essa é a doença do narcísico. Mas aquilo não é do cristiano, isso é da cultura. Isso faz parte dessa cultura. Nós estamos preocupados com a nossa imagem. Amantes de si mesmo se não tiver pão, a moça disse assim, se não tiver pão francês, eu não tomo café. Eu não como esse pão integral, eu quero pão francês. Por quê, minha filha? Porque desde pequena a minha cultura é essa. Você não vai comer beiju, não? É bom comer beiju, Isabela? Hein? É bom, não é? Não tem lá na fazenda, não tem pão francês, não. Tem que comer beiju. Cuscuz. É o que tem. Mas dentro da cultura meu gosto tem que prevalecer. Quem foi que disse que seu gosto vai prevalecer? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu Deus, desconstrói minha vontade, porque a minha vontade é a causa do meu sofrimento nesse mundo. E quem é que vai fazer isso? Só a cruz de Jesus Cristo. Ainda bem que Deus faz umas coisas esquisitas. Mas tem gente que não quer que Deus faça na vida dele as coisas que Deus quer fazer. Segunda coisa aí, rapidinho. O que tem nos últimos tempos? O que será avarento? O que é uma pessoa avarenta? Amante de quem? Do dinheiro. Ele será amante do dinheiro, egoísta, amante do dinheiro. Por que será que Deus mandou não? Por que será que Abraão deu dízimo a Deus? Deus nunca pediu dízimo para ninguém. O primeiro a dar dízimo foi Abraão. Por que será que ele deu o dízimo? Para ser liberto dele. Será que eu vivo com 90? E aí tem gente que diz assim, será que eu vivo com 80? Aí depois diz assim, será que eu vivo com 70? E aí, será que eu vivo com 60? Será que eu vivo com 50, 40, 30, 20, 10? Será que eu vivo com 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Colgate viveu. Colgate, Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. É o nome do homem. Este homem foi um cristão que começou uma fábrica de sabão e resolveu viver pela graça. Ainda a Colgate
Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses, que foi a base da informação do que Deus tinha para a vida dele. Este homem, no final da vida, vivia com 2% de toda a renda dedicada para ele. E vivia bem. $2% era mais de $30 mil que ele recebia por mês. A cultura de hoje é dá. Sanguessuga. Nós estamos vivendo só preocupado. Eu vejo namorado que vai comer lá na mesma, vai comer lá no mesmo restaurante, ela paga a conta dela e ele paga a conta dele. Outro dia eu assisti uma briga. Que deu uma briga dos dois. Eu não tomei esse refrigerante. Não. Esse aí não. Eu estava falando pro Silas. Eu falei pro Valdir também ontem. Eu faço preparação física para ficar um velho com as pernas melhor. E estava lá com a minha personal trainer, e naquele dia o psiquiatra, professor da Universidade de Londrina, Dr. Mauro, ele tinha faltado lá e ela disse, eu posso colocar ele junto com você? Eu disse, vai ser um prazer. E nós estávamos andando duas esteiras ali, nós estávamos conversando. Ele disse assim, Glênio, a humanidade está em queda livre. Ela está, estou falando de um homem que não é de igreja. Ele é apenas um professor da universidade e um psiquiatra aqui em Londrina. A humanidade está em queda livre. E ele dizendo, o único jeito da humanidade mudar, melhorar essa situação, é a mulher voltar para casa e ser mãe. Eu disse, Mauro, o que você está dizendo? Ele disse, acabou o afeto das pessoas. E afeto não é o homem que dá, é a mãe que dá. Por isso que ela tem peito. É o mesmo termo usado para Deus. Deus, o primeiro nome que ele apresentou-se para Abraão, quando Abraão estava com 99 anos, foi, eu sou o El Shaddai. O Todo-Poderoso que amamenta, que mata a fome de significado. Eu ouvi há poucos instantes, saindo ali, que este grupo é o grupo que mais comeu nesses últimos acampamentos de jovens. Graças a Deus. Graças a Deus que vocês têm fome e graças a Deus porque a gente tem tido comida para dar para vocês. Mas eu queria ver você com fome de significado em Cristo Jesus. Não em religião, mas na palavra e no Senhor Jesus Cristo. Com fome, dizendo, Senhor, eu estou com fome. Porque eu vou para a cama com uma menina ou a menina vai para a cama com um menino e não satisfaz o significado da alma. Você apenas utiliza o outro no momento de uma cruza como uma cadela e um cachorro. Mas você não é isto, você é gente. E gente não é para ser explorado, é para amar. Nós não somos coisa.
Quando eu vou para a mesa e como bife, eu meto a faca no bife, e quando ele está macio é melhor, eu mastigo, eu não digo obrigado bife. Com a pimentinha, né? Só com a pimentinha. Mas eu não digo obrigado bife, porque você está matando minha fome. Mas quando eu deito com minha mulher e eu tenho relações com ela, eu termino dizendo muito obrigado. Porque você é uma pessoa. Você não é um objeto. Você não é uma coisa. Mas nós estamos vivendo numa frieza terrível. Essa é a cultura da frieza. Ninguém abraça. Foi tão gostoso a menina me dizer, eu não vou dizer nome de ninguém, mas ele dizia assim: Glênio, obrigado por aquele abraço que você me deu. Que abraço! É que nós somos carentes. E nós somos carentes de gente. E nós somos carentes de afeto sem abuso. Afetos sem troca de favores. Ontem tinha uma família de Pomerode, em Santa Catarina. E quando eu entrei para botar esse troço aqui, boto o negócio nas orelhas e tem que achar a caixinha. Eu fui lá no púlpito para pegar a caixinha e tinha uma fila assim, eram 8. E eles começaram a fazer assim para mim, e eu estou ficando com catarata, surdo, velho, olhei para ver, não conhecia. Mas eles tudo alegrinho assim, e fazendo sinal, eu fiz também, fazendo de conta que eu estava vendo. Só o vurto. E lá fui eu para dentro, quando voltei, Deus tratou ontem sobre a tanatosfobia, o medo da morte, que apavora as pessoas, e que nós precisamos ser libertos das pauras da noite. E tal, e quando terminou, nós estamos ali sendo abraçados e abraçando, porque a gente tem procurado desenvolver isso, abraça a gente, abraça, abraça. De repente, vem aquela turma toda, e um menino, o Danilo, que é mais assim, chegou por perto de mim e disse assim: cara, eu te conheço só de TV, só de imagem. Cara, eu quero dar um abraço em ti, cara. E aí foi aquele negócio gostoso, e veio o pai, veio a mãe, veio a família toda. Eu fui absolutamente invadido de um gozo. Fiquei lá um tempo, eu comentei com o Valdir, com o pessoal, de gente, como é bom ser amado e amar. Igreja não é lugar de ritualismo, é lugar de relacionamento com Deus e com as pessoas que Deus ama. E dentro de igreja tem gente com problema. E essas pessoas com problemas precisam ser acolhidas por aquele que, sem problemas, ama os problemas das pessoas e liberta as pessoas dos seus problemas. Mas nós criamos competições, aqui essa palavra não é bem assim, aí, não é, ninguém vai ser conhecido pela doutrina, vai ser conhecido pelo amor. O quanto que nós sabemos de doutrina, pode ser o quanto nós vamos nos distanciar das pessoas. E ele está falando aqui, e tem coisas, são 20, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Você sabe o que é essa palavra, jactancioso? Metida besta, sabe? Arrogante, soberbo. Só fala em si. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais.
Uma pessoa, outro dia, me contou uma piada suja que feria a dignidade de Jesus. E depois de contar a piada, eu fiquei sério. Não é por... É que ofendi a santidade do Senhor. Eu fiquei sério, ele disse assim, você não gostou da piada? Eu disse, eu não costumo comer merda. Ele ficou sem graça e eu tive... Mas olha, eu vejo, essa foi uma das ilustrações mais fantásticas que eu vi nesses últimos 5 anos. Uma mãe que os filhos queriam fazer algumas coisas dentro dessa cultura da permissividade e tudo é normal e não faz mal a ninguém. Eu posso ir para qualquer lugar? Pode. Convém? Essa é a questão. Todas as coisas me são lícitas, mas convém? Aí a mãe tentando pegar, e vocês sabem que vocês estão numa idade em que pai e mãe é bicho idiota e ultrapassado. E tem muitos que são mesmo. E a mãe tentando dizer para os filhos, aí ela resolveu fazer um bolo que todo mundo gostava, era o bolo da família. Ela fez um bolo extraordinário e chegou e disse assim, filhos, olha, aquele bolo que vocês gostam, eu fiz. Só que eu hoje fiz uma mudancinha nele. Eu sequei 50 gramas do cocô do nosso cachorro. O nosso cachorro da família, o nosso Totó, que todo mundo ama, eu sequei 50 gramas dele, torrei, bati no liquidificador e botei 50 gramas no bolo. Ah, eca mãe! O que é isso, filha? 50 gramas. O que é isso? Afinal de contas, é o nosso cachorro vacinado, vai ao veterinário sempre, toma banho no shopping, no pet shop, é o nosso mimo de família. O que tem? 50 gramas. Mãe, você está louca? É cocô de cachorro. Mas filho, é pouquinho. Ninguém quis. Aí no final ela disse, tá bom, vocês não querem esse? Eu tenho um outro aqui, que não tem cocô de cachorro. É puro. Ah, foi num instante e comeram. Por que você não quer os 50 gramas do cocô do cachorro? Mas não é tão pouquinho? A cultura deste mundo é satânica. E ela nos mata um pouquinho. A merda do mundo a gente quer. A gente quer. Chega lá no meu gabinete uma mulher chorando. Ela já entrou chorando. Ela sentou e ela chorava, soluçando. E eu disse, querida, o que está acontecendo? Ela disse, eles gritam no meu ouvido. Eles quem? Eles quem? Eles gritam no meu ouvido, assassina! Eles quem, minha querida? E foram 5 minutos para ela dizer, as crianças que eu matei, que eu abortei. Eu tenho 5 crianças que eu abortei. E ela grita no meu ouvido, assassina,
assassina, assassina. Eu sugiro para vocês entrarem no YouTube e verem a história de um médico que durante 30 anos foi assassino de crianças, fazendo aborto nos Estados Unidos. E depois que ele viu um vídeo de um sugador puxando a criança, e a criança correndo para cima do útero da mãe, e ela vai correndo, e o sugador puxando, e a criança correndo e gritando, de 12 semanas. Esse homem entrou numa angústia tão profunda. E nessa angústia, sabe onde ele foi encontrar libertação? Nos braços do Calvário. Ele morreu há 2 anos atrás. E ele deixou um testemunho. Se você souber a respeito do que acontece com uma pessoa que violenta as leis da biologia, você vai ter vergonha de ser humano. Nós não estamos mais no tempo de conversar, conversa fiada. O tempo chegou, está no fim. Nós estamos no fim de um sistema que se degradou de tal modo que um pregador americano disse: se Deus não julgar os Estados Unidos, ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Como é o nome do filme? Lobo o quê? Me pediram para eu ver esse filme. Mas diz que o filme é tão pesado, ele é tão duro, ele é tão cruel, mas é verdadeiro. Aconteceu na década de 80. Mas de lá para cá, meu filho, a coisa é muito pior. Vocês não estão aqui hoje neste acampamento por um acaso. Vocês estão aqui por um propósito. E vocês vão ser julgados nesse propósito de 2 maneiras: por receber a palavra para encontrar descanso, por rejeitar a palavra e viver esta vida medíocre deste mundo. Eu não sou pregador de botar medo em pessoas, mas é tempo de dizer: o Senhor me falou a semana passada, no profeta Ezequiel, quando o arauto, que está no posto de vigia, vê se aproximar a pessoa e tem um buraco, e ele não avisa, eu requererei o sangue da cabeça do arauto. Mas se ele disser e o cara cair, o sangue cairá sobre a cabeça dele. Você e eu precisamos sair dessa cultura. Essa cultura que está matando as pessoas e tirando das pessoas a energia de ser gente. Esse esfriamento tem levado a uma apatia, a uma falta de responsabilidade, a uma falta de compromisso, a uma falta de afetividade, onde as pessoas abusam das pessoas. Ontem eu estava indo entrar para pregar, bateram no meu gabinete, eu voltei a abrir a porta, era um médico chorando e dizendo: minha mulher me deu um chute. Eu disse: meu filho, hoje ninguém quer ficar mais com ninguém. E é em todo nível. Agora nós vamos ter que caminhar com essa alma sofrida.
Fiquei, já ficou vulgar. E não satisfaz. Tem muita coisa aí, eu não tenho tempo para falar, mas eu queria deixar com vocês uma seguinte questão. Aquela cultura do inferno que foi implantada no povo de Deus na Babilônia, ela continua hoje, exaurindo as pessoas e nós ficando frios. Frios em relacionamentos familiares, frios nos compromissos com as pessoas. Compromisso não é compromisso por obrigação, né? Compromisso por prazer. Frios nos relacionamentos com a comunidade, a igreja. Ninguém quer nada. A gente está... Pastor Glênio, o que eu faço? Eu estou cansado de mim. Eu estou cansado de mim. Eu não encontro em mim nem motivo de alegria. Nada me satisfaz. Nada satisfaz você e nem ninguém é satisfeito por si mesmo. Se não vier de fora um amor incondicional louco, nós não vamos encontrar significado para as nossas vidas. Graças a Deus, eu ia falar só, saltei tanta coisa, eu ia falar que o Francis Collins foi colocado naquele projeto Genoma para descobrir qual era o grupo de Israel que tem a genética dos coraitas e dos coatitas. Israel investiu milhões de dólares e o nosso homem mais rico do mundo foi durante um tempo, Bill Gates, investiu milhões de dólares na busca da genética para descobrir aonde estava a família dos coraitas e dos coatitas por exame de DNA. E eles precisavam descobrir primeiro o cemitério onde estavam sepultados as famílias dos coraitas, que eram os únicos que poderiam pegar na arca sem ter que sofrer o curisco de Deus e morrerem. Porque faz, desde 82, 3 equipes foram tentar tirar a arca debaixo do Calvário e as 3 morreram. Então, tem que achar onde é que está essa família. E o projeto Genoma foi criado para isso. E aonde estão os coraitas e os coatitas? Entre os curdos. E agora já estão preparadinhos, devidamente preparados, para irem buscar, na hora do sinal. O sinal já está pronto. Israel vai derrubar a Basílica de Omar, vai construir o templo, porque as pedras todas já estão armazenadas, eles vão construir em 3 dias. E vão colocar a arca lá, porque Israel busca um sinal, e o Senhor vai dar o sinal para eles. Mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, escândalo e loucura, mas para nós o poder de Deus. Uma das coisas que me impactou é que a cruz no meio foi colocada exatamente em cima do Calvário e a medida, 7 metros. 7 metros. Porque é o número perfeito de Deus. 7 metros. A rocha furou. Quando vocês ouvirem falar do Santo Graal,
Muita gente não entende o que é Santo Graal. É o sangue sobre a cabeça da serpente. É o sangue do cordeiro caindo no propiciatório. Deus é de detalhes. Ninguém pega Deus de surpresa. E Deus salva, e quando salva, está salvo. E ninguém pode desmanchar o que Deus faz. E Ele não quer você um religioso da Igreja Batista, Católica, Presbiteriana, Assembleia de Deus, sei lá o que, o nome que quiser. Ele quer você como filho especial do seu colo. E onde você viva, não com peso, não com culpa, não com vergonha, não por dever, não por interesse, mas porque você viva com amor e com alegria. Se isso não acontecer na sua vida, não aconteceu nada. Por isso, novo nascimento não é mudança de igreja, nem mudança de comportamento, é mudança de confiança. Em quem você confiava antes? Em você mesmo? Você confia agora em quem? Eu só tenho uma esperança na minha vida. Se Jesus falhar, eu estou ferrado. Eu não tenho outra esperança. Eu não confio na minha fé. E se eu tivesse fé suficiente para confiar nela, vocês iam ver o tamanho do arrogante que eu ia ser. Por isso que eu gosto de comprar as coisas com o dinheiro dos outros. Não me pesa comprar nada com o dinheiro dos outros. É leve. Não é o meu? Eu não tenho. Mas eu posso comprar um iate. Você sabe por que essa turma do PT faz o que faz? Eu compro com o dinheiro dos outros. Dos trouxas de nós. Esses são os verdadeiros homens de fé. E ainda faz vaquinha para soltar eles. Ainda faz vaquinha. Homem de fé, faz com dos outros. Agora eu queria ver você usar a fé de Jesus. Eu botei o D bem depois para não ficar a fé de Jesus. A fé que vem de Jesus para a sua vida. Aí você vai ter fervor na fé e não mornidão de fé. A era glacial ou a era da mornidão só vai sair quando nós dependermos totalmente da suficiência de Cristo. PT, saudações. Que Deus abençoe vocês. Que vocês não engulam a conversa da cobra, mas ouçam a obra do Cordeiro. Esta faz sentido. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.